amigos, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, o professor Renato Minaí. Hoje eu trago mais uma explicação de um esquema elétrico que já foi mostrado aqui, mas na versão 220 trifásico. Hoje eu trago a versão 380 trifásico e bastante detalhes à parte do esquema elétrico. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar-lhes que eu tenho um curso de gestão comercial online com o título Câmaras Frias, né? E no meu site eu tenho vários outros cursos que eu apresento lá. Gostaria que vocês pudessem fazer uma visita lá. O link está na descrição do vídeo, o link do site e os outros links que a gente vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo. E aqui embaixo está o endereço do site para vocês quiserem visitar a qualquer momento e conhecer o curso. É um curso de gestão comercial online, ensinando passo a passo a montagem dos equipamentos que compõem uma câmara frigorífica. Tá? Tem programa para cálculo de carga térmica, vocês baixam ele. São, creio que, mais de 65 PDFs com vários manuais, vários catálogos, várias tabelas de vários fabricantes de refrigeração, tudo separadinho para você, já tudo mastigado para você fazer o programa, né? Baixar o programa, fazer o cálculo, consultar as tabelas de vários fabricantes para ver qual equipamento você vai usar na sua câmara após ter feito o cálculo. E eu ensino isso passo a passo para vocês, como começar a câmara do zero, né? Só o local, e finalizar com equipamento, tubulação, cabeamento e acessórios e com quadro de controle, tudo explicado passo a passo, com os valores tudo certinho, né? Carga de gás, várias maneiras de colocar o gás, dicas e mais dicas de como colocar, de quanto colocar, em qual máquina colocar, qual melhor, qual pior, né? Situação, vários sintomas, várias dicas, né? E o curso é apresentado em 28 videoaulas na plataforma Hotmart. E tem mais os 65 PDF para baixar. O programa de cálculo de carga térmica da Redcraft é exclusivo. Eu tenho, poucas pessoas têm esse programa. A Redcraft não libera mais pelo site dela. E alguns outros programas bacanas também que eu uso no curso, né? O SketchUp também, o antigo, eu libero se você quiser para fazer 3D. Também tem um link disponível. E enfim, tem um suporte das videoaulas que é direto no WhatsApp do professor Renato Minaí. Tem também um grupo à parte que trata de assuntos em campo, de trabalho que você tiver fazer em campo, que também disponibiliza um vídeo todo domingo, uma live, todo domingo de 8h30 às 10 horas, uma live, passando uma aula nova, tirando dúvidas dos alunos, enfim, muito legal. Gostaria que vocês conhecessem. Tá? Então vamos continuar aqui. E os links vão ser postados na descrição do vídeo. Aqui vão ter alguns endereços do site. E vocês acompanham com atenção esse vídeo, tá bom? Muito obrigado por estarem assistindo. Gostaria que se vocês pudessem dar o like, né? Gostou, dá o like. Não gostou, não gostou mesmo, dá o dislike sem problema nenhum. Agora, se não achou nem bom nem ruim, deixa quieto, não precisa fazer comentário, não precisa dar like forçado. Dê o like se realmente você gostar. E se você gostar bastante, inscreva-se no canal. Por que isso? Porque tudo isso vai ajudar muito o canal a prosperar. Preciso, né, que o canal prospere. E vocês dando like, o canal vai para frente, né? Se inscrever também é importante. Tá? Façam comentários sadios, respeitando os outros e o próprio canal. Tá? Porque eu vim aqui trazendo informação, que dá bastante trabalho, com dicas excelentes, explicando passo a passo cada esquema elétrico. Então eu agradeço demais a todos, tá bom? Fiquem com Deus e obrigado. Vamos então à aula. Bom, nós temos aqui um generalizado do esquema elétrico. Esse esquema elétrico aqui, ele representa um quadro de comando de uma câmara fria, né? Uma câmara frigorífica. E eu vou mostrar aqui em separado cada acessório que vai entrar. Primeiramente eu vou mostrar o quadro, como que ele é por fora.
tá? Esse aqui é o quadro por fora, ele está fechado, vou mostrar depois ele aberto. Então nós temos os LEDs indicadores, que indica o ventilador do evaporador, indica o degelo, quer dizer, indica a resistência conectada direta ou através de um contator, e o LED verde que indica a refrigeração funcionando, quer dizer, se o controlador está disponibilizando aqui refrigeração, essa luzinha acende. Se o controlador está disponibilizando ventilação, essa luzinha acende. Quando ele entra em degelo, acende uma luzinha bem aqui nessa posição, acende aqui o degelo e apaga o ventilador e apaga a refrigeração no caso de refrigeração com degelo elétrico. Aqui os dois fusíveis que protegem a entrada de tensão do controlador. Aqui o botão que liga e desliga todas essas saídas. Ele não desliga o controlador, não apaga o controlador, ele corta as saídas. Ele interrompe a saída da refrigeração, a saída do degelo e a saída do ventilador. Então você continua vendo a temperatura e o estágio que ele está, mas você cortou as saídas. Aí a câmera para de funcionar, o motor desliga e o ventilador para, ok? E não acontece, mesmo que entre em degelo, o degelo não acontece. E aqui o botãozinho para uma lâmpada. Se você quiser colocar uma lâmpada na câmera e usar aqui para apagar e acender, pode usar esse botão aqui, tá? Em seguida eu vou mostrar ele aberto. Agora aqui está aberto, então nós vemos a parte interna do quadro. Então tudo que tem naquele esquema elétrico está aqui: relé falta de fase, contator do compressor, relé protetor, relé de sobrecarga, contator da resistência do degelo, o disjuntor principal, os bornes de ligação, o controlador, o interruptor da lâmpada, como já falei, o interruptor do quadro, que interrompe as três funções: ventilador, resistência e refrigeração, os dois fusíveis e os três LEDs, verde, vermelho e amarelo, da refrigeração, da resistência e do ventilador. Essa é a parte interna do quadro que acabamos de ver ainda há pouco, tá bom? Então, esse esquema elétrico representa aquela parte interna toda do quadro, tá? Aí você, professor, tem um quadrado aqui em negrito aqui fazendo uma referência aqui. O que seria isso aqui? Então, eu fiz esse quadrado aqui para separar e mostrar que essa ligação aqui pode ser também fixada na unidade condensadora. Ela pode ser retirada do quadro ou já vem a unidade de fábrica com essa montagem na unidade. Então eu fiz uma separação. O que vai ter no quadro? Vai ter o disjuntor, né? Vai ter o contator do motor, o relé de falta de fase, talvez em alguns casos o relé de sobrecarga, o protetor térmico, né? E lá de fora da caixa o pessostato, e dentro da caixa o capacitor do ventilador. Eu vou mostrar um quadro que tem esse desenho, que com esse desenho é feito um quadro fisicamente. Um minuto. Bom, esse aqui seria aquela divisão, né, do negrito, que eu fiz aquele quadro negrito lá do esquema elétrico. Tá aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou botar do lado aqui para a gente poder entender. São todos os desenhos que eu estou usando aqui, tá? Deixa eu diminuir ele. Então essa parte aqui que eu separei do esquema elétrico seria exatamente esse quadro aqui que fica preso na unidade condensadora. Então aqui eu tenho o relé falta de fase, está aqui representado por RST. Eu tenho o contator do motor, que está aqui representado pelo K2. Eu tenho o disjuntor, que está aqui representado pelo RST. Tem o capacitor do ventilador, que está aqui representado pelo CT. E ainda leva um interruptor que não está no desenho, mas no quadro é necessário que haja um interruptor local para fazer um desligamento rápido. A única coisa que falta aqui nesse quadro seria o relé de sobrecarga, que não tem. Mas poderia ter um relé de sobrecarga aqui sem problema nenhum. Poderia ser colocado dentro desse quadro. Então vai existir uma hora que você vai pegar uma unidade que tenha todo esse componente elétrico, capacitor, disjuntor, contator, relé fora de fase e relé de sobrecarga, e aí você não vai precisar usar essa parte aqui lá dentro do quadro, daquele quadro elétrico que eu já mostrei agora há pouco. Deixa eu abrir ele aqui de novo para a gente poder ver. Então essa parte toda aqui, ó, contator, relé fora de fase, talvez relé sobrecarga, estão lá na caixa do
da unidade condensadora, do motor. Então não vai estar aqui no quadro, o quadro vai ter só um disjuntor monofásico, né, ou bifásico, dependendo da região, o controlador e o restante dos acessórios e uma barra de conexão. O restante dos equipamentos, os acessórios vão estar lá no motor, fora na casa de máquina. Ok? Nós temos aqui o controlador eletrônico da Fugalt TC900, né, com as luzinhas de refrigeração, ventilação e degelo que aparece aqui nesse cantinho, a escala de temperatura Celsius, né, o sinal de menos quando a temperatura é negativa. Aqui no cantinho aqui tem uma luzinha que pisca quando faz degelo por tempo, não por temperatura, e o ponto decimal, que em alguns casos pode ser retirado dependendo da programação do próprio controlador. E aqui as teclas de ajuste, para baixo, para cima, escolher a programação e o ajuste aqui, né, que é o set. Então nós temos o desenho das costas do controlador, que seja parte de cima dele, mostrando como é a ligação. Eu tenho aqui mais detalhadamente, vou colocar para vocês. Esse seria aqui o propriamente dito controlador eletrônico, né, fisicamente sendo mostrado. Então ele tem as saídas, né, aqui são os parafusos, saídas e entradas, correspondente ao número. Então aqui você tem o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Onde o 9 é a entrada de tensão, o 10 e o 11. Se você ligar o 9 e o 10, você tem que ligar o 127. Para você ligar o 220, você tem que ligar o 9 e o 11. E o 220 pode ser monofásico ou pode ser bifásico, dependendo da região de vocês. Onde for 220 trifásico, use-se duas fases, no 9 e outra no 11. Se for 220 monofásico, que é 380 trifásico, use-se o neutro e a fase, ou o neutro e a fase. Tanto faz aqui, não tem problema nenhum, né? O 12 é uma ponte que você tem que pôr para poder ele mandar sinal para o 13 ou para o 14, onde 14 é a resistência elétrica, o 15 é o do compressor, o 16 é a entrada de tensão aqui no relé interno e o 17 é a saída do ventilador. Agora nós temos aqui embaixo 1, 2, 3 e 4, onde 1 e 2 é sensor 1 de ambiente, onde 3 e 4 é sensor 2, sensor do evaporador, onde 5 e 6 em cima é o sensor 3 e 7 e 8 é o interruptor de porta. Quando for colocado, vai ser programado essa situação. E as informações aqui mostram que o power supply, né, aqui ó, a entrada de tensão, né, e diz aqui ó, pinos 9 e 10 127, pino 9 e 11 230. Tem a saída para degelo, que é 10 amperes máximo, 1 quarto de HP, 240 volts AC. E tem aqui compressor, saída do compressor, 12 volts, ou desculpe, 12 amperes em 220 ou 8 amperes em 127, 1 HP. Tem aqui a saída do ventilador, que é fan, e pode ser um degelo também, pode ser usado assim, que é 5 amperes em 220 e 3 amperes em 127, 3 amperes em 127 até 240 volts. Então, as saídas são saídas de sinal 13, 14, 15 e 17, onde 13 pode ser um motor de até 1 quarto de HP e 14 saída para resistência, onde 15 é a saída para o compressor, para solenoide ou a bobina de um contactor. E o 17 é para o ventilador ou um contactor também pode ser ligado aqui, tá? Então esse controlador, quando você compra, vem numa caixinha com um manual de instrução e esquema elétrico para poder ajudá-lo, auxiliar na sua instalação. E ele é encaixado em um corte de 7 por 40, de 70 por 40 e preso com a abraçadeira dele própria, tá bom? Então vamos voltar lá ao nosso esquema elétrico. Então eu acabei de apresentar o controlador, agora eu vou apresentar esse esquema elétrico aqui em detalhadamente, tá? Bom, eu fiz esse desenho aqui
para saber exatamente o que você pode colocar nas ligações do controlador, tá? Então vamos lá. 1 e 2, sensor 1. Sensor 1, sensor da câmara, sensor ambiente da câmara. 3 e 4, sensor 2. Sensor 2, sensor do evaporador, que é preso, fixado no evaporador. 5 e 6, S3, sensor do condensador, que pode ser fixado no condensador, ou você pode ter um outro evaporador, tem que ler a especificação do manual do controlador. E 7 e 8 é o interruptor da porta, onde você vai fazer uma programação de 7 pontos econômicos, vai usar o interruptor da porta para avisar o controlador que a porta está fechada por mais de um tempo, quer dizer, durante aquele tempo a porta ficou fechada, entende-se que pode ser usado uma temperatura maior, pode ser que seja à noite, a porta foi fechada, só vai ser aberta de manhã, então o controlador vai estabelecer um tempo e após aquele tempo ele vai adotar uma temperatura mais alta. Vamos supor, se estava para menos 20, ele vai adotar uma temperatura de menos 15 para economizar energia. O 9 é o L1, é uma fase. O 11 pode ser o neutro ou pode ser a fase 2. Então você pode colocar aqui. Então isso aqui pode ser usado como neutro ou L2. Se for neutro é porque é 220 monofásico. Se for L2 é porque é 220 bifásico. Então você vai usar o 11 e logo em seguida o 12 para poder fazer a entrada de tensão e ele dá continuidade aqui na saída da resistência. A mesma L12 é ligado no 16 ou neutro para poder fazer saída para o 17 e para o 15. Então, o 12 é a entrada de tensão, o 13 e o 14 saída, o 15 saída, o 16 entrada e o 17 saída. Onde o 14 pode, que é a resistência, você pode ligar direto na resistência, né? Ou você pode também ligar em uma bobina de um contator. E do outro lado vai receber o L1, que é a fase contrária do que você está alimentando aqui. O 15 ele vai alimentar ou um contator, ou um motor direto, ou uma solenoide, né? No caso da contadora vai ligar o motor direto no motor ou numa solenoide para abrir uma linha de líquido. E do outro lado vai entrar o L1, que é a fase contrária. O 16 entra e o 17 sai para o ventilador, para um ventilador ou um máximo de 3 ventiladores, né, onde vai dar uma razão aí de 1,5 ampere, né, no máximo. Ou então, passando disso, você pode usar para ligar uma bobina de um contator. Então, você pode ligar e o outro lado do acessório vai estar o neutro vai estar o L1, que é a fase contrária do neutro ou da L2. Então, neutro, L1, L2, que é fase 1 e fase 2, sensor da câmara, sensor do evaporador, sensor do condensador, 7 e 8 interruptor da porta, isso é um compressor, resistência evaporador, bobina do contator, ventilador evaporador e solenoide. Então, esse seria o gráfico mais perfeito para você entender o controlador eletrônico. O que você pode fazer para ligar ele? Como você pode fazer a ligação? Como você vai alimentar? Alimentou L1 no 9, alimenta L2 no 11, 12 e no 16. Alimentou L1 aqui e é neutro, o outro lado, é neutro no 12 e no 11, neutro no 16. Entendeu? Uma 220 trifásico ou 380 trifásico. 220 trifásico, duas fases para fazer o 220. 380, uma fase e um neutro para fazer o 220 para você poder alimentar o controlador e os acessórios do controlador. Muito bem? Então, isso aqui é uma explicação mais detalhada, muito mais detalhada do controlador. Então, aqui foi bem explicada essa parte. Agora, vamos passar para a parte do desenho do quadro. Agora eu vou dizer para onde que vai cada fio no quadro geral, tá? Muito bem. Então, já sabemos para que servem todas as saídas aqui. Já sabemos para que serve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi bem explicado ali atrás. Anteriormente, vamos entender agora as nossas saídas aqui do TC900 E-Power. Esse é o TC900 E-Power. Se for um outro modelo, por exemplo, um antigo, vou mostrar para vocês, o TC900RI, ele é um pouco diferente, as saídas são um pouco diferentes. Há uma divergência aqui.
3 e 4 é o sensor 1 e o 5 e o 4 e 5 é o sensor 2. Então você divide o 4 como sinal para os dois sensores. A entrada de tensão é no 6 e no 8, e o 110 é no 6 e no 7. E o 9 recebe uma tensão e distribui para o 10, para o 11 e para o 12. E o 10 é o compressor, o 11 é a resistência e o 12 é o ventilador. Então há uma diferença aqui na leitura, há uma diferença das saídas. As saídas são diferentes, você não vai fazer. No TC900 EPOL tem mais números, vai até 17, no RI vai até 12, então há uma diferença, há um aumento de saídas, né? Então tem que prestar atenção quando for fazer uma ligação para ver qual tipo, né, de controlador você está usando, ou mesmo de outro fabricante, para saber quais são as saídas dele, olhar bem, anotar, pegar o manual para não ter erro, né? Vamos dizer assim, tá bom? Aqui eu tenho também o desenho antigo do DC900RI, tá? Que seria aquele quadro que eu mostrei, simplificado também, que vem de fábrica, né? Que vem no manual da Fulgão, vem desse jeito aqui, uma pequena diferença para alertar vocês quando forem fazer a ligação. Agora já mostrei todos os atributos, né? Já mostrei todos os controlador, a caixa por fora, a caixa por dentro, o quadro de controle, o quadro elétrico da unidade condensadora. Agora vamos falar do desenho aqui para as explicações finais. Bom, para começar, eu tenho a fase T, RST, eu tenho a fase T do 380 que vai ligado direto no contator da resistência do evaporador, que vai ligado direto no contator do compressor, que vai ligado direto na fase que vai para a bobina do K2, passando pelo relé falta de fase, que vai direto para o fusível, que protege o controlador, e que vai para o 9, número 9 do controlador, a entrada de tensão, e depois que vai para o 12 do controlador, que é outra entrada de tensão, e depois que vai para o 16 do controlador, que é uma outra entrada de tensão. E aí finaliza a fase desse jeito, tá? Depois eu tenho um neutro. No 380 eu tenho um neutro que vai deixar um neutro para o contator da resistência do evaporador, e vai deixar um neutro para o ventilador da unidade condensadora, que ele é monofásico com capacitor, e ele se alimenta de uma fase de quando o contator do motor entra, quando o contator do motor atraca, liga o compressor e dá uma fase para o ventilador, e o ventilador dá uma linha para o ventilador, dá um auxiliar e tem o comum, que é o neutro, que esse neutro também abastece o pressostato, que por sinal passa pelo protetor térmico, né, do contator, é o relé de sobre corrente, né? Cada um conhece de um jeito, protetor térmico da contactora. Entra no 95, sai no 96 e vai para o A1 da bobina no contator K2. Né? Continuando no neutro, ele vem deixar um neutro para a bobina do K1 da resistência, deixa um neutro para o fusível, para o número 11 do controlador, deixa um neutro para a solenoide e deixa um neutro por último para o ventilador do evaporador. Então fechou a ligação monofásica 220 do comando. Esse é o fechamento do comando do controlador. Agora nós temos aqui, alimentando 12, nós temos a saída aqui 13 e 14. No 13 não vai ligado nada, mas em compensação no 14 vai ligado o quê? Vai ligado o A1 da bobina da contatora da resistência. Aqui, contator, eu falo contator, eu falo contactora, eu falo contator. Todas as três maneiras de falar tá certo. Essa é uma palavra derivada do português, né, da língua portuguesa, onde é contactor, contactora no feminino, ou aqui no Brasil, mas como no português do Brasil, contator. Tá? Tudo está certo, as três formas estão certas. E a segunda saída é alimentada pelo 16, é o 15, que é a saída que vai para o compressor
que vai para o contator ou que vai para o solenoide. Nessa opção aqui nós estamos indo para o solenoide. Por quê? Porque esse sistema aqui é um sistema pump down, sistema de recolhimento de gás para desligar o equipamento. Então ele alimenta aqui o solenoide com uma fase, a fase T. E por último, o ventilador, que recebe também uma fase, a fase T, que vai alimentar o ventilador do lado de cá. Pode ser direto, se for mais de 1,5 ampere de ventilador, aconselho a colocar uma pequena contatora, tá? Então esse é o esquema elétrico. Quando a temperatura da câmara está alta e o comando está energizado, esse disjuntor está ligado, esse controlador dá o sinal para o 15 e o 15 vai e liga a solenoide, e a solenoide abre a linha de líquido invade todo o sistema, passando pelo evaporador, chegando na linha de sucção e chegando até o pressostato. O pressostato infla seu fole, o contato que estava normalmente fechado passa para o contato que é normalmente aberto, que é o 4 e o 1, ele está em 4 e 2, ele vai para o 4 e 1, deixando o neutro passar pelo protetor térmico, chegando até o A2 da contatora do K2. Por outro lado, o disjuntor foi ligado, chegou o RST no relé falta de fase, ele passa o contato normalmente fechado para o aberto, dando condições da fase entrar no A1 da contatora do K2, e o compressor atraca, ligando o compressor e ligando o ventilador da unidade condensadora. Aí a temperatura da câmara vai começar a baixar, só que quem começa a baixar primeiro é o evaporador. A temperatura do evaporador baixa. E aqui você põe um comando aqui para determinar qual vai ser a temperatura do evaporador sentido pela zona 2 para ligar o ventilador. Quando alcança essa temperatura no evaporador, o controlador entende que tem que ligar o ventilador e o ventilador começa a circular o ar e a câmara começa a esfriar e o sensor 1 vai captar essa baixa temperatura. Essa temperatura vai baixar, há uma seleção de set point aqui de temperatura para parada, né, no controlador. Quando a temperatura atingir set point, o controlador vai entender que tem que desligar o 15, que é o sinal do solenoide. Quando esse sinal é desligado, a solenoide desliga, fechando o fluxo de gás que está na linha de líquido, causando uma baixa pressão na linha de sucção. Onde o pressostato estava ligado aqui no 4.1, a pressão vai cair, já tem um valor em PSI regulado no cut-in do pressostato de baixa, o KP1, ele vai desarmar e vai abrir o caminho da tensão aqui do neutro pelo protetor térmico, e o K2 vai desligar e o motor vai parar. E aí o ventilador fica funcionando, só o ventilador fica funcionando, até que a temperatura volte a subir. O sensor 1 vai captar a subida da temperatura, o controlador vai novamente fazer o contato do 15, o 15 vai energizar, a solenoide vai abrir, vai circular o fluxo de gás pelo sistema, passando pelo evaporador e chegando na sucção, o fole do pressostato vai inflar e ele vai restaurar o contato 4 e 1 aqui e vai novamente o K2 funcionar. E aí fecha aqui o contato do contato aqui dos três contatos das três fases do motor. O motor põe-se a funcionar e o ventilador junto com ele, porque a fase passa aqui junto. E aí a temperatura do ambiente volta novamente a baixar e o ventilador continua rodando para fazer esse ar circular através do evaporador. Bom, isso é o ciclo de refrigeração. Então há uma temperatura determinante que faz o controlador parar e voltar, quer dizer, ligar e desligar a saída de refrigeração. E há também um programa de tempo de refrigeração, que é o F8. O F8 é o tempo de refrigeração. Então, quando for alcançado esse tempo de refrigeração, o que vai acontecer? Vai vir um degelo, que acontece primeiro. Primeira saída que é cortada é o 15. Para parar, por recolhimento, o pombidal parar o compressor, para ele parar de funcionar e a pressão de baixa ficar bem reduzida. Após o recolhimento, existe um programa no controlador que diz quantos segundos você vai ficar recolhendo antes de ligar a resistência, né?
Passado esse tempo de recolhimento, é desligado o ventilador e acionado 14, que é a resistência. Então a resistência elétrica é acionada, entra uma tensão aqui, vem para a bobina K1, a bobina é ativada, o contator de resistência entra e a resistência vai aquecer o evaporador para dissipar o gelo, derreter o gelo que contém no evaporador. Durante um tempo que é programado em F14, um tempo de degelo, e também no F13 há uma temperatura para afinar o degelo que é sentido pelo sensor 2. Então, o que alcançar primeiro? Se alcançar primeiro a temperatura, o controlador vai entender que o degelo já está bom, ele vai parar o 14, vai desligar o 14, vai desligar a saída da bobina K1. Ela vai parar, o contator vai abrir, a resistência vai parar de aquecer. Nisso, todos estão parados. O 14, o 15 e o 17, todos estão abertos. Esse é o período de fan delay, é o período de gotejamento, é o período de drenagem, que vão cair todas aquelas gotas. Esse tempo você pode regular aqui no controlador, através de um parâmetro. Você disponibiliza um tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até que todas aquelas gotas tenham caído. Tá? O que acontece? Com o decorrer desse tempo, o controlador volta a funcionar e aciona a saída 15, acionando o solenoide, e o sistema põe o compressor a funcionar. Nesse meio tempo, a temperatura do evaporador vai baixar, lida pelo sensor 2, e tem um parâmetro que diz qual é a temperatura que vai acionar o ventilador no evaporador. Alcançada aquela temperatura, o ventilador volta a funcionar para poder promover o movimento desse ar frio, né? Porque ele estava quente, o evaporador estava quente com a resistência. Se ele, assim que voltar do degelo, ele voltar imediatamente, vai circular quente. Então, espera-se o evaporador baixar a temperatura, que é informado pelo sensor 2, e assim que o sensor 2 acusa a temperatura no parâmetro aqui, que foi colocado aqui no parâmetro, volta o ventilador a funcionar e a temperatura se restabelece dentro da câmara. Então, esse é o ciclo completo de refrigeração. Refrigeração, tempo de degelo, drenagem, que é o fan delay, e retorno do ventilador e a temperatura restabelece dentro da câmara. Então, essa aqui é a ligação que é feita num quadro, né, de controle de uma câmara frigorífica. Aqui nós temos as peças em separado, temos aqui o disjuntor principal, trifásico, para a capacidade desse compressor, né? Ele tem que estar dentro da faixa da capacidade do compressor, de corrente de trabalho do compressor. É um relé falta de fase, ligado nas 3 fases, para que quando faltar uma fase ele possa proteger esse compressor, visto que só ele que é trifásico em toda essa ligação, ele é o que precisa ser protegido, né? O compressor estático, regulado para desligar em uma baixa pressão e regulado para ligar em alta pressão. O protetor para proteger dentro da faixa de trabalho de corrente do compressor, o protetor térmico. E o ventilador com seu capacitor, dentro da sua capacidade, né, de capacitor de marcha, seus microfarad, e a bobina da contatora do evaporador, da resistência do evaporador, ela recebe a fase pelo A1 ou A2, tanto faz, você pode botar A1, pode botar A2, aqui não tem uma posição certa, né? Você pode colocar o A2 no neutro e pode colocar o A1 na fase, como pode colocar o A1 no neutro e o A2 na fase, não tem posição. Mesma coisa para o solenoide, um dos 2 fios pode ser ligado no neutro na fase, mesma coisa para o ventilador, um dos 2 fios pode ser ligado na fase do neutro, tá? E o único que tem que obedecer uma ligação correta é o ventilador do condensador. Uma linha é o que chama de linha, né? É a linha que não participa do capacitor. A outra parte é o comum, que participa, né? que troca tensão com o capacitor para auxiliar a partida, quer dizer, vai tensão para a partida também, para auxiliar. Então, a linha é direto, o comum é junto com o capacitor. Essa não pode mudar, isso aqui, não pode colocar o capacitor aqui junto com a linha, tem que ser junto com o comum. Né? E aqui a ligação do neutro também para o compressor estático pode ser pelo neutro, pode ser pela fase. Aqui tanto faz, né? O importante é que você corte essa ligação. Por exemplo, o compressor estático vai cortar por pressão, né? Baixou a pressão, ele corta.
Restabeleceu a pressão, ele liga. O protetor térmico corta por alta amperagem, né? E por falta de fase também ele corta também, né? Então, se o compressor ficar quente demais e a corrente de trabalho dele aumentar muito, ele tem uma regulagem, naturalmente ele vai cortar aqui o neutro e vai parar o compressor, tá? Então, a proteção é pressostato, protetor térmico e relé falta de fase, disjuntor para o sistema todo e fusíveis para o controlador. Essas são as proteções e os comandos. Bom, eu vou mostrar aqui uma caixa com o protetor para mostrar algumas coisas particularmente do protetor. Aqui, né, é o protetor térmico, aquele que é do esquema lá. Então você vai pegar, vai entrar com uma fase ou um neutro aqui no 95, vai sair com ele aqui no 96 e vai alimentar lá o que for preciso. Então ele tem esse botão vermelho que é de teste, ele tem esse botão azul que é de regulagem para você colocar dentro da corrente nominal do motor, e você tem esse botãozinho azul aqui que é o reset, que ele está em automático. Quando ele está para baixo, ele está em automático. Quando ele está para cima, ele está em manual. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui ele está para baixo, então ele está em automático. Quando ele estiver para cima, ele está em manual. Vou mostrar para vocês uma situação que ele esteja em manual. Aqui é a posição que eu falei para vocês. Então, abrimos a tampinha, a tampa, que protege aqui esses botões mais sensíveis, mostrando aqui a posição que você está colocando aqui, a corrente de trabalho do compressor, que chama-se corrente nominal, está em 17 amperes. Esse botão aqui é o botão de teste, só para saber se está desarmando. Você aperta ele, o contator para, né? O motor para. E aqui é o botão de reset. Então, quando ele está para baixo, ele está em automático. Então, se houver um superaquecimento, uma sobrecorrente e desarmar, o que vai acontecer? O que tem aqui dentro é uma barra de aço bimetal. Quando essa barra de aço esfriar, vai passar um tempo. Essa contatora vai armar sozinho, porque ele está no automático. Agora, se você põe esse botão para cima em manual, tá vendo que tem um H do lado de cá, está escondido, mas tem H e A. A de automático e H de manual, que é hand, né, em inglês. Então, se você coloca esse botão, ele fica virado para cá, a indicação, e ele sobe. Então, quando houver uma sobretensão, uma sobrecorrente, e desarmar e essa haste metálica esticar e ela desarmar, ela vai ficar desarmada para sempre. Se não vier alguém aqui apertar o botão para restabelecer o contato aqui dentro, ela não vai voltar. Isso depois que esfriar. Então é assim, é manual mesmo. Você aperta o botãozinho aperta a chapinha desce, encosta no contato e o motor volta a funcionar. Então para cima está no manual, se desarmar só se alguém armar. E para baixo ele arma depois de um tempo de esfriado a chapa do metálico. Esse é o processo de todo contator. Todo protetor térmico, né, proteção de sobrecorrente, né, ele faz esse trabalho. Tem um botão para teste e um botão para reset quando ele desarma, se ele tiver em manual, e ele arma sozinho se ele tiver em automático. A tampinha fecha para proteger aqui, tanto protege, tá vendo? Ele tem uma travinha, ele desce e trava o botão para ele não mudar de posição e tampa aqui o botãozinho para não ser virado para lado nenhum se alguém estiver mexendo aqui. Então, para isso que serve o protetor térmico. Quero mostrar esse outro modelo, né? Esse outro modelo de protetor térmico de uma outra marca também tem, ó, teste, é o botão vermelho, tá? Aqui está o H de manual e aqui está o A de automático. Então, se essa setinha tivesse virado para cá, ele estaria em automático, ele estaria para baixo. Se a setinha está virada para H, ele está para cima, então ele está em manual. Se desarmar, só se alguém vier aqui e apertar o botão azul para a chave voltar a funcionar. Se não apertar, ele vai ficar desarmado a vida toda, tá? E aqui o botão para colocar na amperagem que você quer, de acordo com a corrente de trabalho do motor, ok? Bom, minha gente, então eu acredito que eu tenha explicado o máximo possível desse esquema elétrico, bem fácil de copiar, em 380, lembrando que ele é 380 volts, 220 monofásico, uma fase e um neutro, e o comando é feito pelo
220 monofásico, tá? Agradeço a todos que chegaram até esse ponto, assistiram até esse ponto. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo para vocês irem acompanhar, né? Vou deixar o vídeo do outro 220 trifásico, que eu explico também a ligação, né, com todos os detalhes. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem esse esquema elétrico, e vou deixar também o link da Full Gauge para vocês baixarem o manual, né, que é o app, né, o aplicativo que é para colocar no celular, no Android da Full Gauge, para você selecionar o controlador que você quiser. Bom, eu agradeço a todos. Deixem, desde já, não posso esquecer de pedir o like. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, deixem o dislike. Mas não deixem de falar alguma coisa. Se quiserem postar algum comentário sadio, né? Sem agressão, sem ofender, porque eu estou aqui para ajudar vocês, e peço a ajuda de vocês deixando um like, se inscrevendo no canal para estar sempre acompanhando os vídeos que for. Eu realmente demoro muito a postar vídeos, porque eu gosto de postar o material direitinho, que vai ajudar realmente a pessoa. Uma coisa assim sem nexo, não vejo necessidade, tá? Todos fiquem com Deus, muito obrigado, um abraço. Não esqueçam de visitar o meu site aqui embaixo para conhecer o curso, né? O curso de refrigeração comercial online, câmaras frias, e no site tem tantos outros cursos: máquina de gelo, ar-condicionado inverter, balcão expositor, enfim, uma infinidade de cursos da área de refrigeração. Vá lá, visita, conheça, assiste o vídeo meu lá, que eu estou dando uma explicaçãozinha. Tem uma videoaula gratuita lá, é antiguinha, mas é boa, tá? E acompanhe os meus vídeos no meu canal através do meu playlist. Obrigado. Com Deus.